Olá, meu nome é Ana Cleide Vieira Gomes Guimbaldi Aquino e o título do meu trabalho é Possíveis convergências entre chamados por atenção parental em aves e bebês, uma revisão bibliográfica. Esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Comportamento da Universidade Federal do Pará, orientada pelo professor doutor Paulo Goulart e co-orientada pela professora doutora Maria Luísa da Silva. Estudos sobre o desenvolvimento da comunicação sonora em aves têm sugerido que, assim como ocorre nos seres humanos, as vocalizações de aves adultas são moldadas pela experiência, tendo como matéria-prima vocalizações indiferenciadas apresentadas pelos filhotes. Em aves canouras, vocalizações imaturas denominadas subcanto têm sido consideradas similares à fase de gorjeio infantil, por servirem de base para o desenvolvimento de vocalizações progressivamente convergentes com o repertório vocal dos adultos. Esta pesquisa buscou examinar se essas convergências se estendem à comparação entre chamados por alimento de filhotes de aves, denominados begging calls, e vocalizações evocativas de atenção parental que emergem da fase do gorjeio infantil, tendo como objetivo geral comparar convergências e divergências entre pedido de atenção em bebês humanos e de begging call em animais não humanos, e como objetivos específicos apresentar revisão da literatura sobre begging call em aves e pedido de atenção em bebês, identificar se há características de begging call em pedidos de atenção em bebês descritos na literatura e relacionar a aquisição da linguagem infantil com begging call. Do ponto de vista do método, o presente estudo procedeu uma revisão da literatura, visando verificar possíveis analogias estruturais e funcionais entre begging calls e aves e o pedido de atenção em bebês humanos. A revisão foi realizada a partir da formulação dos seguintes perguntas de investigação: o que há em comum entre begging call em animais não humanos e pedido de atenção em bebês humanos? Quais características convergentes e divergentes dos begging calls permitem que se olhe para vocalizações equivalentes a mama como um chamado de atenção? Para a revisão da literatura, foram estabelecidos os critérios de seleção dos estudos científicos levantados. A base de dados escolhida foi o portal de periódicos CAPES, a partir dos descritores Begging Call Behavior para animais não humanos e Vocalization in Babies and Baby Talk and/or Caregiving. O idioma selecionado foi em inglês e o período de seleção dos artigos estipulado entre 1980 e 2020. Os critérios de seleção dos artigos envolveram as seguintes etapas repetidas independentemente para as duas buscas. 1. Realizou-se busca de artigos na base de dados Portal de Periódicos CAPES a partir dos descritores elencados. 2. Após a busca, foram selecionados apenas os artigos que foram revisados por pares, conforme filtro de indicação da própria plataforma Portal de Periódicos CAPES. 3. Nesta etapa, foram considerados entre os resultados da busca relativa a begging call apenas os artigos que relacionavam begging call com linguagem, psicologia, biologia e zoologia, ciência do comportamento, etologia, aves, comportamento vocal e entre os resultados relativos a pedido de atenção em bebês, apenas os artigos que tratavam sobre pedido de atenção no período de aquisição da linguagem em bebês. Foram excluídos estudos que tratavam de filosofia, história, arqueologia, sociologia, ciência política, religião, direito, literatura inglesa e punição. 4. Foram consideradas as 10 primeiras páginas de acesso, sendo indicada a ordem de mais acessados para menos acessados, e então procedeu-se à leitura do título e do resumo para indicação de artigos relacionados com begging call em aves. Restaram apenas os artigos não duplicados e os que se enquadravam no objetivo da pesquisa com o tema de begging call em aves. Podemos observar então o fluxograma de seleção dos artigos relativos ao estudo sobre begging call em aves. Aqui podemos observar o fluxograma de seleção dos artigos relativos ao estudo sobre pedido de atenção e aquisição da linguagem em bebês. Os resultados da revisão de literatura reiteraram algumas similaridades já reconhecidas entre o desenvolvimento vocal de aves e de bebês, sendo a mais promissora para a aproximação conceitual aqui examinada a influência do ambiente parental sobre a variação individual na modelagem das vocalizações.
Contudo, os artigos selecionados não forneceram elementos suficientes para identificar begging calls no repertório vocal emergente de bebês. A revisão bibliográfica resultou em conclusões contraditórias a respeito do papel do comportamento dos cuidadores como potencial reforçador extrínseco na aprendizagem de chamados por comida. A revisão de literatura aqui empreendida reiterou algumas similaridades gerais já reconhecidas na comparação entre comportamentos vocais de aves e de bebês, entre elas: primeira, a ocorrência de vocalizações funcionalmente relacionadas com a atenção de necessidade por parte dos tutores. Segunda, a variação individual na forma das vocalizações correlacionada com variações no ambiente de criação. E terceira, a incorporação de componentes idiosincráticos de vocalizações imaturas no repertório vocal posterior. Tais similaridades já previamente reconhecidas para vocalizações como choro, gorjeio e balbucios. Especificamente, na literatura sobre begging call em aves, este expediente poderia contribuir para verificar se há indícios fortes de plasticidade ontogenética relacionada ao comportamento dos cuidadores e se seria uma propriedade comum a todas as aves que apresentam begging call ou uma peculiaridade de aves parasitas. A observação de modificação nos chamados em função do efeito sobre o comportamento dos cuidadores, sugerida em cucos por Roldan et al., embora insuficiente sozinha, abre a possibilidade de que aves parasitas forneçam um bom modelo para a investigação de begging calls na aprendizagem vocal humana. Aqui estão as referências e eu deixo com vocês então meu muito obrigada.